pessoal, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Sou a Cláudia e hoje vou fazer um pãozinho para o lanche da tarde, um pãozinho bem macio, bem fofinho e quero dividir com vocês. Há um tempo atrás, eu estava pesquisando o uso de vinagre na massa do pão. Pesquisei, fiz teste, vi que deu certo. E aí eu vou agregar o vinagre num pão normal meu, receita minha, o pão, acrescentando o vinagre e o bicarbonato de sódio. Pessoal, fica um pão maravilhoso. Então é essa receita que eu vou fazer e mostrar para vocês hoje. Mas antes de começarmos o nosso pão, convido você que ainda não conhece nosso trabalho para se inscrever no canal Sobrevivência e Terapia e também nos seguir na página, que vocês vão ter muitas receitas ao seu dispor. E agora vamos aos ingredientes do pão. A massa do pão é bem básica, pessoal. É um pão de leite. Eu gosto de utilizar creme de leite nas minhas massas de pão, mas enfim, bem básica. O que tem de diferente nesse pãozinho é o vinagre branco e o bicarbonato de sódio. Mas vamos aos ingredientes. 500 ml de leite, 100 gramas de açúcar, 5 gramas de sal, 10 gramas de fermento seco para pão, tá? É o biológico seco, 2 ovos, 50 gramas de creme de leite. O creme de leite também na massa do pão, pessoal, dá um diferencial excepcional. 50 ml de óleo vegetal, 20 gramas de vinagre, aqui tá o diferencial. 20 gramas de vinagre de maçã e 5 gramas de bicarbonato de sódio, tá? Esses dois elementos vão deixar o seu pão uma maravilha. Eu estou usando vinagre de maçã, tá, pessoal? E separei aqui 1 kg de farinha de trigo, que eu vou usar o necessário. Pessoal, eu acho que eu falei o vinagre em gramas. O vinagre, os líquidos é ml, tá? 20 ml de vinagre, 50 ml de óleo vegetal, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso pão. Essa receita é muito fácil, muito rápida, pessoal. Coloco aqui o leite, temperatura ambiente, tá, pessoal? Se for dias muito frio, pode dar uma leve aquecida nele. Mas se não, usem temperatura ambiente. Coloquei o açúcar, o sal. Esse pãozinho eu não vou nem fazer a esponja dele, tá, pessoal? Eu vou só agregar os ingredientes e depois eu deixo dar a primeira fermentação, tá? Porque não é um pão com grandes sovas, não requer aquele esforço todo. Então, vamos só deixar ele crescer. Misturei o fermento. Coloquei os ovos, dou uma leve batida, o creme de leite, que eu gosto muito nas minhas massas de pão, temperatura ambiente, tá? Para não dificultar no crescimento. O óleo. Vou colocando e vou misturando, tá? O vinagre branco, 20 ml. E o bicarbonato. O bicarbonato vai deixar esse pão mais macio, pessoal. O bicarbonato não deixa de ser um fermento, né? Misturo tudo e aí vou começar colocando a farinha de trigo. Aqui só vou tirar a bagunça que eu deixei e daí já voltamos para fazer a massa. Misturei bem, já coloquei a mão na massa e agora vamos colocando a farinha de trigo aos poucos. Vai colocando e vai misturando, até que a massa solte da minha mão. É uma massa bem macia que tem que ficar, pessoal. Esses pãezinhos pro lanche da tarde é perfeito, gente. É tudo de bom. Então, vou colocando e vou misturando. Já já eu mostro para vocês o ponto desse meu pão. E a nossa massa está pronta, pessoal. Como podem ver, é uma massa bem mole, ó. Ela tá ainda pegando na minha mão, mas eu tenho um pouquinho de farinha ainda aqui.
Agora nós vamos dar uma leve sovada nessa massa, tá? Aqui na bancada vou colocando aos poucos a farinha e vou sovando essa massa. Lembrando que conforme você vai sovando, ela vai ficando mais lisa. Então não coloco muita farinha, porque ela não pode ficar muito pesada, vamos dizer assim. Ela é pegajosa, mas é assim mesmo, tá? Vamos trabalhar ela assim. O máximo que eu posso colocar é um pouquinho de farinha, mas pouca coisa. E vou sovando. Já volto para mostrar para vocês como que ela fica bem lisinha e vai ficar com uma... vai soltar da mão, não vai mais ficar pegajosa do jeito que ela tá. No momento em que ativar o glúten, ela fica mais lisa. Sovei por 5 minutos, pessoal. E olha como que ela já tá bem lisinha. Já não pega mais que nem primeiro, ó. Tá? Então, usam uma espátula para ajudar, mas não deixam ela com muita farinha. Agora eu vou colocar ela aqui para dar a primeira fermentação, já que o fermento não fermentou ainda. Vou colocar ela aqui, vou cobrir com uma toalhinha e quando ela der uns 30 minutos, que ela vai começar a crescer, a gente volta para moldar os nossos pãezinhos. Minutos se passaram e o nosso pão como está. Olha como cresceu, pessoal. Tá linda a massa, olha, super macia, gente. Agora vamos modelar os nossos pãezinhos. Ainda tem um restinho da farinha. Vou colocar aqui na bancada, mas é pouquinho, tá, pessoal? E vamos colocar aqui a massa pra gente estar dividindo e fazendo os pãezinhos. Se você tem uma balança, melhor. Se não tiver, procuram fazer que fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. O que eu aconselho fazer? Para a hora de dividir, acertam mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer eles pesados. E aí, com uma faca ou com uma espátula, você vai dividindo sempre a massa ao meio, ó. Que é mais fácil para que eles ficam parecidos de tamanho, tá? Então, vai cortando sempre no meio, que aí eles vão ficar praticamente iguais, tá? Eu vou acertar os meus na balança e depois eu volto para mostrar para vocês como bolear. Nossa massa, pessoal, pesou 2,1 kg, quase 2,100, 2,90 e alguma coisinha. Dividi os meus pãezinhos em 100 gramas. Aqui eu tenho 21 pãozinhos de 100 gramas, tá? E agora, então, vamos dar uma leve boleada neles. É só pegar, dar uma acertadinha aqui, ó, para quem não sabe bolear. E com a palma da mão, com a mão inclinada, a gente vai encaixar o pão e vai rodando, ó. Bem fácil de fazer. Aí ele vai ficar bem redondinho. A emenda para baixo, a gente dá uma apertadinha e vai colocando eles na assadeira. Tenho aqui uma assadeira untada, que eu vou estar colocando um do ladinho do outro. Essa assadeira vai ser pouco para colocar, vou ter que colocar em duas, porque rendeu bastante esses pãezinhos. E ele vai crescer, então temos que deixar um espaço entre um e outro. Vou fazendo assim com todos e já eu volto para mostrar para vocês. Mas aqui é bem fácil, ó. É só dar uma enroladinha nele e depois com a palma da mão, meia aqui aberta, eu vou encaixar aqui o pão e vou rodando, ó. É muito fácil de fazer. Uma apertadinha embaixo e o meu pãozinho tá pronto. Vou colocando aqui na assadeira e aí vamos deixar ele crescer. Essa massa tá bem gostosa, pessoal. Ela chega a tá fazendo bolha, ó. Parece massa cilindrada, mas não foi cilindrada, porque é uma massa mole, né? Mas é o efeito do vinagre com o bicarbonato, pessoal. O vinagre dá uma maciez no pão todo especial. Então, não deixem de fazer, que vocês vão ver que receita gostosa de pão que é esta. Vou fazendo e já volto para mostrar para vocês. E aqui estão, pessoal, os
os nossos pães boleados. Agora eu vou cobrir com uma toalha e vamos esperar eles crescerem. Assim que eles crescerem, a gente volta para pincelar com uma gema de ovo e levar para o forno. Então agora é só esperar ele crescer. Pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês. Como o meu forno é um forno elétrico e não tenho como assar as duas assadeiras em uma vez só, eu coloquei essa assadeira dentro do forno para crescer com a lâmpada ligada. E olha a diferença. Esses aqui já tá na hora de colocar a sal, já tá bem levezinho, ó. Cresceu visivelmente, tá bem maior que esses. Então era só para mostrar para vocês a diferença dele crescer com a lâmpada do forno ligada, tá? Tenho aqui uma gema e uma colher de óleo vegetal. Vou misturar o óleo com a gema para pincelar esses pãezinhos. E aí, sobre eles, vocês podem colocar gergelim, chia, o que você tiver. Eu tenho aqui essa mistura de grãos, ó. É um composto de grãos. Tem gergelim, tem chia, tem um monte de sementinhas, girassol, que eu vou estar colocando sobre os meus pãezinhos. Misturei a gema com o óleo e vou pincelar delicadamente, porque agora ele já cresceu. Se eu apertar, ele vai baixar. E depois eu vou polvilhar esses grãozinhos sobre eles. Aqui tem que ser bem delicado. Agora eu liguei o forno, pessoal, para ir aquecendo. Sempre coloco assar o pão no forno pré-aquecido, porque senão o que acontece? Se eu colocar no forno frio, até o forno aquecer, ele vai crescer demais. Então, por isso, eu tenho que colocar ele já no forno quente, tá? Então, vou pincelando aqui e já volto para mostrar para vocês. Pincelei. Agora, eu vou colocando aqui as sementinhas, pessoal, e o forno já está aquecido. Em torno de 25 a 30 minutos, só com a parte inferior ligada, e os nossos pãezinhos vão estar prontos. 30 minutos a 180 graus, eu liguei um minutinho, pessoal, só o dourador. E o nosso pão está pronto. Só no último minuto que eu liguei a parte de cima, tá? Ele assou só com a parte inferior. Agora vou retirar para colocar outra assadeira. Vamos retirar ele da forma, pessoal, para não suar embaixo. Olha isso, ele tá quentinho ainda, mas eu tenho que mostrar para vocês. Olha o que é esse pão, gente. Eu acho que dispensa qualquer palavra, né? Macio, muito macio. Vamos colocar sobre essa grade para ele esfriar. A outra forma já está assando. E daqui a pouquinho eu corto só esperar esfriar um pouco, para mostrar para vocês como que ficou a textura desse pão dentro. E aqui os nossos pãezinhos todos assados. Eu vou cortar para mostrar para vocês, pessoal. Mas é uma textura maravilhosa, super macio, gente. Olha isso. E rende bastante. São 21 pãezinhos de 100 gramas. Então, o que eu sugiro para vocês? Você que tem uma família pequena, você espera esfriar, coloque em um saco plástico na porção que você deseja. Se é 2 pãezinhos, 4 pãezinhos, e congela. Dessa maneira, você vai ter pão fresquinho. Para sempre que você retirar, você vai ter o seu pãozinho assim, ó. Olha que maravilha, gente. Isso é sensacional, ó. Super macio, super fofinho. E é só descongelar e deixar ele naturalmente que ele volta a ficar assim. Agora eu vou retirar esse aqui da assadeira, colocar aqui na grade para que ele não sua na parte de baixo. Esse aqui eu recém retirei do forno, ele tá muito quente ainda. Mas dá para mostrar que ele assou normalmente. Deixei sem as sementinhas, porque o meu marido não gosta. Olha isso, pessoal. Olha, ele desfia, gente, ó. Tá saindo fumaça ainda. Mas é muito macio. Vale muito a pena fazer essa receita.
essa dica do vinagre e do bicarbonato vale muito a pena. Então, por hoje era isso, pessoal. Esses maravilhosos pãezinhos que eu fiz aqui para o lanche da minha casa. É rápido de fazer, é muito rápido e é maravilhoso. Muito obrigada a você que nos assistiu, a você que se inscreveu em nosso canal. Continue conosco que vai ter muitas outras receitas. Ficam todos com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês.